Selecta Rovani, seleção de matérias-primas e garantia de nutrição. Chegou no mercado MyBirds, a melhor plataforma de gestão na palma da sua mão. Oferecimento Trinca Pet, distribuidor Selecta para toda São Paulo e região. Falar com Vitão. Fala galerinha do nosso canal, beleza? Então pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo diferente. É um vídeo teste, tá? Porém é um vídeo aí tipo que mais para estudos, né? Digamos que vai ser um vídeo mais para referência de estudos. É o seguinte, pessoal. Esse aplicativo, ele lê um texto para mim. Geralmente é assim que eu estudo. Tipo, eu ponho o aplicativo para ler o texto e vou continuar fazendo minhas coisas e ouvindo o texto. E vou fazer um teste para vocês. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre plumagens, tá? Só que a gente vai falar sobre tudo que envolve a plumagem. A importância, os parasitas, a automutilação, os problemas que pode acontecer com a plumagem, ou seja, uma manutenção na plumagem, né? Como você manter a plumagem da tua ave em perfeito estado. Eu vou tentar dividir esse texto em 3 e a gente vai fazer um teste. Se vocês gostarem, depois eu vou trazer mais textos científicos, tá? Sobre a criação de aves nesse formato de vídeo, beleza? Mas isso depende se vocês vão gostar ou não. Eu vou tentar dividir esse aqui, ó, tentar mostrar para vocês rapidinho. Tentar dividir esse texto aqui até piolhos, tá? Ó, tem muita coisa falando sobre ácaros. Então eu peço que vocês prestem bem atenção. Até aqui, ó, piolhos, tá? 2.2, né? O artigo 2.2. Beleza? Quando finalizar piolhos que entrar fungos, aí eu paro. O próximo vídeo a gente vai fungos. Entendeu? Ó, que já é uma parte bem grande aqui do vídeo. E aí a gente depois termina com a parte do canibalismo e as vitaminas, beleza? Tentar aí três partes desse vídeo, beleza? Esse texto, esse artigo também possui algumas imagens. Então, durante a leitura, ele vai citar, igual a figura 2, é a imagem 2. E aí, eu ponho a imagem para vocês na tela, beleza? Tamo junto? Vamos fazer o teste e vamos começar aqui a leitura. Beleza, pessoal? Vamos começar a leitura, vocês podem ir acompanhando também. Ao contrário do muitos podem imaginar, mais do que apenas para simples embelezamento, as penas das aves desempenham funções essenciais para sua vida, as auxiliando durante os voos, contribuindo para a termorregulação, proteção contra determinados choques mecânicos, em muitos casos, tornando-se essenciais para a reprodução em decorrência da necessidade de determinados rituais de acasalamento e, até mesmo, como mecanismo de proteção impermeável, favorecendo o expurgo de excessos de água. Assim sendo, parece razoável e natural pensar que elas passem a se desgastar com o decorrer do tempo. Para as aves de vida livre silvestres, também não é raro que as penas sejam danificadas por conta de encontros casuais ou frequentes com predadores e, embora sem esse problema em específico, as aves criadas em ambiente doméstico também têm algumas situações que podem ocasionar ou favorecer desgastes ou problemas diversos na plumagem, justamente para manter essas estruturas sempre eficientes e que a muda regular de penas ocorre. De maneira geral, esse processo natural tem início logo após a fase de reprodução das aves e se repete regularmente, quase sempre em determinada época do ano, a qual pode até ser variável em função de cada espécie. Figura 2. Muitos são os fatores que podem afetar a saúde e a aparência das penas das aves e no caso específico das aves domésticas, quase sempre esses fatores estarão vinculados às técnicas de manejo e também da qualidade da alimentação que lhes é regularmente fornecida, uma vez que essas aves estarão sempre dependentes dessa condição por parte dos criadores que delas cuidam. Sob tal enfoque em específico, passaremos a seguir a apresentar e discutir algumas condições corriqueiras e plumagem bastante peculiares relacionadas a problemas com plumagem de aves domésticas e que comumente se mostram presentes em diversos plantéis.
Banhos regulares. Por incrível que possa parecer, muitos criadores esquecem-se, ou, até mesmo, por vezes negligenciam essa condição. Há de se registrar que toda ave necessita banhar-se regularmente, quer seja para fazer sua higiene, quer seja para proporcionar à sua plumagem uma condição de brilho e saúde, favorecendo inclusive a remoção de eventuais ectoparasitas existentes. Trata-se de um processo e necessidade naturais e que faz parte da natureza das aves, estejam elas ou não confinadas, sejam elas silvestres ou domésticas. Figuras 3, 4 e 5. Sob tal enfoque, há de se considerar que a oferta de banhos regulares às aves domésticas jamais deve ser considerada uma condição facultativa e sim obrigatória de cada criador. Não se trata apenas de uma questão associada à beleza e sim à saúde das aves. Uma dica interessante para uns canários de canto e adicionar bicarbonato de sódio à razão de uma colher de chá aprox. 5 gramas para cada 200 ml de água de banho. A plumagem, após o banho, fica simplesmente impecável. 2. Ectoparasitas, basicamente. Então, pessoal, vocês tiveram algumas informações sobre a questão da plumagem. Ele falou figura 2, 3, 4 e 5, né? Agora eu vou mostrar essas figuras para vocês, tá? Primeiro a figura 2. Depois a figura 3. Depois na sequência a figura 4. E aí a figura 5. Agora a gente já começa para os ectoparasitas. Vocês conseguiram notar aí a dica que ele fala de colocar o bicarbonato de sódio, né? Para melhorar o aspecto da plumagem. Se vocês não pegou, vocês comenta aí, mas está aqui na tela, tá? Eu vou até colocar aqui para ver se vocês pegam novamente, tá? Eu vou continuar daqui do bicarbonato de sódio, beleza? Para vocês pegar. Uma dica interessante para uns canários de canto e adicionar bicarbonato de sódio à razão de uma colher de chá aprox. 5 gramas para cada 200 ml de água de banho. A plumagem, após o banho, fica simplesmente impecável. 2. Ele fala canários de canto, mas isso serve para qualquer ave, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui, né, pessoal? Vamos lá. 2. Ectoparasitas. Basicamente, de forma sucinta podemos dividir os ectoparasitas mais frequentes em canários em grupos distintos, ou seja, uns piolhos, uns ácaros e uns fungos. Assim sendo, poderíamos citar como preocupantes e de ocorrência mais frequente, os seguintes ectoparasitas. 2.1. Ácaros, designação comum a algumas espécies excluindo uns carrapatos que compõem a ordem Isodida, de artrópodes da ordem. 2. 3. Outubro de 2020 37. Acari, pertencentes à classe dos aracnídeos, compreende uns artrópodes que possuem 4 pares de patas e não possuem antenas e mandíbulas. De uma maneira geral, os ácaros podem afetar a saúde dos hospedeiros de 5 maneiras. A. Causando dermatites, ou outros danos nos tecidos epiteliais. Causando perda de sangue, ou de outros líquidos do organismo. Atuando como vetores, ou como hospedeiros intermediários de inúmeros agentes patogênicos. Causando fortes e intensas reações alérgicas. E causando problemas internos no sistema respiratório. Existem vários tipos de ácaros que podem atacar as aves, destacando-se os seguintes. 2.1.1 Ácaros hematófagos, ou sugadores. Dentre esses ácaros, o mais comumente encontrado em plantas e o ácaro vermelho Dermanisus gaulinai, assim chamado, porque ao se alimentar fica engurgitado com o sangue da ave, ou, mais popularmente denominado piolho das penas, também conhecido pelos nomes comuns de bicho de galinha, quiquito, pixilinga, ácaro de galinha, e um ácaro parasita das aves muito comum em galinhas, daí o nome, com até 1 milímetro de comprimento. Figuras 6 e 7. Esse parasita, em geral, costuma passar o dia. Calma, pessoal. Figuras 6 e 7. Eu vou parar aqui para vocês ver a figura e acompanhar o raciocínio, né? Dos ácaros. Vamos lá. Esse parasita, em geral, costuma passar o dia escondido em fendas e gretas das instalações, onde as aves estão alojadas, onde cruzam e põem seus ovos, e à noite, buscam as aves para se alimentarem. Figura 8. Em geral, e em condições ideais, seu ciclo bio... Calma. Figura 8. Beleza, vamos continuar.
Em geral, e em condições ideais, seu ciclo biológico pode se completar em apenas 7 dias adulto, ovo, larva, ninfa e novamente adulto. Esse ácaro pode sobreviver em um galpão vazio, por até 10 meses. Geralmente, quando se busca saber se uma ave tem ácaros hematófagos denominados também de piolhos vermelhos, tirasse um determinado poleiro da gaiola e batido sucessivamente em um papel branco a busca de procurar visualizar, pelos menos um exemplar desse parasita. Não é tão difícil que uma ave possa eventualmente possuir piolhos vermelhos, mas torna-se mais comum que apresente esse tipo de parasita, quando em criação, podendo levar uns filhotinhos rapidamente à morte. Quando infestados, os pássaros geralmente ficam muito agitados, irrequietos, coçando o corpo a todo o momento, tentando tirar algo das penas que os está incomodando. Deixa eu dar uma pausa aqui só para mim fazer um comentário. Vocês viram que os ácaros podem permanecer vivos em um ambiente por até 10 meses, mesmo sem ter um hospedeiro? Então, pessoal, é muito importante a higienização de todo o ambiente, é uma coisa corriqueira, porque se você tirar todos os seus pássaros de um determinado ambiente e esses pássaros estavam com ácaro e o ácaro ficou naquele ambiente, ele sobrevive até 10 meses, tá? E lembrando aqui que aqui ele fala também que os filhotes, quando são contaminados pelos ácaros, podem levar à morte, beleza? Vamos continuar. 2.1.2 Ácaros mastigadores, ou de penas. Embora comumente se apontem os ácaros de penas como parasitas, existem diversos trabalhos publicados que classificam diversos ácaros desse tipo como organismos simbiontes, pois que, vivendo na superfície das penas e alimentando-se do óleo e de organismos existentes que se encontram aderidos nessas penas. Análises mais aprofundadas das partes bucais desses ácaros mostram que estes se limitam à ingestão de líquidos e pequenas partículas sólidas existentes nas penas, evidenciando assim não causarem, pelo menos de forma aparente, efeitos maléficos às penas das aves que hospedam. Ainda se puderam observar nessas pesquisas que aves saudáveis apresentam um maior número de ácaros desse tipo do que aves enfermas, o que reforça essa tese. Embora essas pesquisas possam até apresentar alguma fundamentação científica em determinados casos específicos e para determinadas espécies de ácaros, há de se observar que muitas espécies desse tipo causam verdadeiros estragos em plantéis, sendo merecedores de atenção e total aniquilação por parte dos criadores. Não raras às vezes, alguns sintomas de falta de penas localizadas provocados por este tipo de ácaro são idênticos aos sintomas provocados por fungos e, dependendo da região, onde venham a ocorrer pescoço, cabeça, etc. Fica muito difícil, ou até praticamente impossível distinguir visualmente, com precisão, qual o agente patológico que vem causando a falta de plumagem aí localizada. Figura 9. Faz-se importante comentar que o tratamento para ácaro... Vocês observaram? Existe outros tipos de ectoparasita, né, que são classificados ali como espécies de ácaros, que causam sintomas semelhantes com fungo e outros tipos de problema. Então, ele mesmo fala que fica muito difícil a olho nu você distinguir o que é que está acontecendo, se é o fungo, se é o ácaro ou se é outra espécie de ectoparasita, principalmente na região do pescoço, cabeça e etc. Vamos continuar, pessoal. Importante a leitura aí, de vez em quando fazer um raciocínio sobre a leitura é bom para abrir um pouco a mente do pessoal, porque tem gente que pensa que é fácil. É isso. Não. É quase impossível de perceber a olho nu o que pode realmente ser. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Faz-se importante comentar que o tratamento para ácaros é totalmente distinto do tratamento para fungos, o que quase sempre leva o criador a algum insucesso momentâneo, até que finalmente descubra por tentativa e erro qual é a causa real do problema. Aves infectadas por esse tipo de ácaro em geral apresentam-se incomodadas, ficam muito agitadas, irrequietas, coçando o corpo a todo o momento, tentando tirar algo das penas que os está incomodando. Se observarmos as penas contra a luz, notaremos que estas quase sempre se encontram como se estivessem roídas, rendilhadas e cheias de pequenos furos. Esses furos, ou falhas nas penas, são provocados por ácaros que as destroem. São ácaros mastigadores e não hematófagos. Figuras 10 e 11. 2.1.3 Ácaros da superfície. Vamos colocar as figuras, né? Figuras 10
e figura 11. Mas vocês viram aí nessa parte, nesse parágrafo aí, né, que é importante comentar que o tratamento de ácaro é totalmente distinto, diferente do tratamento para fungos. Entendeu? São coisas diferentes, trata de maneira diferente. Por isso que muita gente não tem sucesso quando trata de uma coisa e na verdade era outra, tá? Isso é importante lembrar, porque tem gente que fala: ô Márcio, rapaz, usei aquele produto que você me recomendou e não funcionou, então não era o problema, né? Fica fácil da gente agora ter uma noção. Vamos lá. Ácaros da superfície da pele. Esses ácaros habitam a superfície da pele e se alimentam, em geral, de detritos e da oleosidade local. Figuras 12 e 13. Na maioria das... Deixa eu parar, mostrar a figura, né? Figura 12 e 13, do qual ele acabou de comentar. E vamos dar continuidade. Na maioria das vezes causam prurido intenso na região onde se encontram, fazendo com que as aves afetadas fiquem incomodadas ao extremo, coçando-se no local onde há incidência desses ácaros. Observase nesses casos que as penas nesses locais acabam por ser totalmente arrancadas, ou até mesmo caem e não nascem rapidamente, pois a ave assim parasitada permanece coçando e bicando freneticamente esse local, o que dificulta o surgimento de novas penas. Figura 14. 2.2. Então, pessoal, paramos aqui mais um parágrafo, tá? Acabou aqui o assunto sobre ácaros, figura 14. A gente agora vai começar sobre piolho. Ao finalizar piolho, a gente termina o vídeo e depois em um outro vídeo, né, no segundo vídeo, a gente continua. Beleza? Então, vamos ver até ácaros e piolhos, para não misturar e não bagunçar todas as informações, beleza? Então vamos continuar aqui, piolhos. Acabou as informações sobre piolho, a gente para e volta em um próximo vídeo. Vamos lá. 2.2. Piolhos. Tecnicamente, piolhos e ácaros são diferentes, embora popularmente até sejam muitas vezes confundidos. Embora também sejam artrópodes, possuem 3 pares de patas, possuem antenas e mandíbulas. Em geral, os piolhos habitam as penas do hospedeiro, onde se alimentam de sangue, resíduos da epiderme, de penas e de secreções sebáceas. Os piolhos 987654 38. São muito dependentes da temperatura e umidade próximas da pele hospedeira, sendo às vezes restritos a parasitar determinadas regiões do corpo. Tanto os piolhos das aves, quanto dos mamíferos não vivem muito tempo fora do corpo do seu hospedeiro, ou após a morte desse, já que o calor do corpo do animal parasitado é indispensável à sua sobrevivência. Aves infestadas por piolhos, em geral, ficam muito agitadas, coçando o corpo a todo momento, tentando tirar algo das penas que as incomoda. Figura 15. Dependendo do grau. Parar um pouquinho para a gente comentar novamente. Perceberam que piolhos e ácaros são diferentes, apesar de ser confundido e chamado da mesma forma. E ser parentes, né? São da mesma família ali, digamos, de parasitas. Mas vamos lá, uma coisa muito importante. Diferente dos ácaros, os piolhos não sobrevivem muito tempo fora do corpo do pássaro, do seu hospedeiro, né? Pois a temperatura do pássaro é muito importante para a manutenção desses piolhos. Então os piolhos, a gente viu que os ácaros podem durar até não sei quantos dias. Os piolhos não. Os piolhos já duram menos. Saiu do passarinho, ele já dura menos dias fora dos seus hospedeiros. Outra coisa também importante que ele falou aí na questão dos piolhos, né, que os piolhos geralmente escolhem uma determinada região para ficar hospedado, ou seja, o ácaro se espalha pelo corpo todo. O piolho geralmente se escolhe algumas determinadas regiões onde tem uma circulação sanguínea maior. Ele não falou isso, mas eu sei, então eu estou falando para vocês. Para que ele se alimente melhor e também é mais quente, é mais aquecido, pois ele acabou de falar que a temperatura do corpo do seu hospedeiro é muito importante para os piolhos. Figura 15. Beleza? Vamos continuar. Dependendo do grau de infestação, as aves podem apresentar um ou mais dos seguintes sintomas: perda de apetite, irritabilidade, lesões pelo corpo, queda e perda do brilho das penas, param de cantar, fraqueza e até mesmo a morte. Embora ao contato possam causar alguma dermatite às pessoas que trabalham no manejo diário nas aves infectadas, cada espécie tem uma relação. Pessoal, preste atenção, né, nas principais sintomas da infestação por piolho: perca de apetite, irritabilidade,
né? Lesões pelo corpo, então o lugar onde ele se localiza é mais fácil você notar alguma lesão, algum ferimento, né? A perca de apetite, a perca do brilho das penas, entendeu? Tudo isso são sintomas para a gente dar uma olhada, para a gente ver, né? E pode levar à morte, fraqueza e etc e tal. Então vamos continuar. Embora o contato possam causar alguma dermatite às pessoas que trabalham no manejo diário nas aves infectadas, cada espécie tem uma relação exclusiva com um determinado tipo de hospedeiro, o que significa que, por exemplo, um piolho de ave não afeta humanos e vice-versa. Essa característica torna os piolhos muito dependentes do sucesso da espécie e do hospedeiro, assim como os ácaros também são subdivididos em chupadores ou mastigadores. Os piolhos têm entre 0,5 e 8 milímetros de comprimento, corpo achatado e garras que lhes permitem a fixação ao hospedeiro. Figuras 16 e 17. Os ovos do piolho, ou lêndeas, são... Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Figura 16 e 17. Beleza? Vamos voltar aqui. Os ovos do piolho, ou lêndeas, são esbranquiçados e postos na pelagem, ou penas dos hospedeiros. Embora seja reconhecidamente uma praga relativamente comum e bastante incomoda aos pássaros, causando grande prejuízo aos plantéis e aviários se providências eficazes não forem rapidamente tomadas, não é difícil de ser controlada e até erradicada. Atualmente existem disponíveis inúmeros produtos no mercado muitíssimo eficazes para tal finalidade, quer seja para aplicação direta nas aves infestadas, quer seja para aplicação nas gaiolas, no aviários e nos utensílios de criação, ninhos, poleiros, comedouros, bebedouros, etc. Particularmente podes recomendar a adoção de uma gota de amitraz diluída para cada 100 ml de água de banho. As aves não bebem essa solução e ao banhar-se simplesmente eliminam totalmente qualquer infestação por ácaros e ou piolhos que porventura possam ter-se. Obviamente que, uma vez feito o banho dessas aves, as banheiras devem ser removidas do interior das gaiolas. Também deve ser evitada a distribuição de alguns alimentos no interior das gaiolas, quando as aves estiverem tomando banho com tal produto, tais como jiló, laranjas, frutas e verduras de um modo geral. Esse procedimento se faz recomendável para que não haja a contaminação dessa solução água mais amitraz nesses alimentos, evitando sua absorção de forma indireta pela alimentação posterior das aves. 3. Fungos. Então, pessoal, como eu falei, aqui terminou piolho. Ele deu uma sugestão de tratamento. No próximo vídeo a gente volta em fungos, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço ao Souza. Souza está no meu grupo Dicas sobre Pássaros 1, tá? E foi ele que me trouxe há muito tempo atrás, ele nem lembra, mas foi ele que trouxe e compartilhou no grupo esse estudo aí, né? Esse artigo sobre a questão da plumagem, beleza? Agradecendo aí que a gente tem que dar mérito a quem tem mérito. A gente não vai fazer igual esse pessoal que copia nossos vídeos, por um exemplo, e fala como se fosse dica deles. Beleza? Então tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Comenta. Se vocês gostaram, a gente vai trazer um próximo vídeo e vai continuar. Se você disser que não gostou desse modelo, eu paro por aqui. Beleza? Tamo junto, até a próxima.